Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa prece, levando os nossos pensamentos a Deus, por mais esses momentos de paz, de tranquilidade, que buscamos alguns momentos da nossa vida para elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, e pedir ao Mestre que os ensinamentos desta noite possam vir de encontro aos nossos corações. Que eles possam trazer o bálsamo de alegria e de esperança para todos nós encarnados e desencarnados, principalmente pelo momento que estamos passando. Que as nossas mãos, Mestre, possam ser todos os dias instrumentos da sua paz. Que possamos viver em harmonia com todos os encarnados e desencarnados ao longo de nossas vidas. E que as bênçãos do Mestre Jesus possam trazer ao nosso coração essa alegria de viver, essa paz na alma que tanto estamos precisando, principalmente nos momentos atuais. Que os nossos mentores espirituais, que os bons espíritos possam nos envolver neste momento, nas suas energias salutares de saúde, renovando a energia física do nosso corpo e as energias espirituais para a nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós queremos começar a palestra deste dia visualizando melhor uma cena que muitos de nós provavelmente já passamos, né? Então vou convidar a todos a pensar, a imaginar na nossa cabeça, nessa pandemia que estamos todos confinados, a imaginar aqueles momentos, lembrar um momento gostoso da nossa vida, lembrar um momento que nós estivemos no meio da natureza, por exemplo, numa cachoeira. Então nós vamos lembrar ali que estamos no meio do mato, com aquela paz da natureza. Ao redor nós vamos ver as matas, o verde das matas, as flores de matizes variados, as rochas. Vamos pensar que estamos visualizando também as águas, escutando o seu barulho, a cachoeira frondosa, que nos dá uma energia diferente. Tudo está perfeito. Estamos ali desfrutando desse momento. Mas aí surge o ser humano. Vem aquele pessoal que faz aquela algazarra, aquele barulho todo, e aí acaba com a nossa paz. Deixam sujeira por tudo quanto é lado, são espaçosos, largam coisas para todo quanto é lugar, né? E infelizmente muitos de nós provavelmente já vivemos essa situação, né? Então quando chega o ser humano, nós temos alguns problemas. A natureza, ela é perfeita. A paz da natureza, a existência da natureza, ela é perfeita na sua felicidade, como dizem os espíritos, como diz a lição da noite. Ela é perfeita na sua harmonia, na sua felicidade, mas é uma felicidade que ela não deseja, ela é aquilo. Ela é dessa forma. Então, nós estamos falando de um problema. O problema não está na natureza. O problema de viver bem está no ser humano, em nós mesmos. Nós citamos esse exemplo, né, que sempre tem alguns, infelizmente, alguns que não se preocupam com os outros, não se preocupam com o ambiente que está dividindo com os outros, né? Então nós precisamos nos preocupar com o modo que estamos vivendo.
Como é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos respeitando o nosso irmão, nós estamos respeitando o nosso ambiente, respeitando a natureza, os animais que convivem conosco no nosso dia a dia, os nossos mentores espirituais, a criação, Deus. Como é que nós estamos vivendo hoje em dia? Então nós temos que parar para pensar, né? E esta é a proposição da noite. Nós estamos vivendo ou estamos existindo? Ou nós vivemos ou nós existimos. Então o que estamos fazendo? O Evangelho da Noite nos traz isso. Capítulo 104 do nosso livro Pão Nosso. Capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Que Jesus disse o seguinte: vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Se a gente pensar nos dias de hoje, muitas pessoas vão falar: onde está essa abundância? Será que Jesus errou quando falou aquilo? Onde é que está a abundância? O que significa ter uma vida abundante? Então significa talvez para alguns ter dinheiro, ter bens, ter um bom emprego, um bom negócio próspero, ter família, amigos. Mas será que a abundância é ter tudo isso? E até poder ir numa cachoeira e fazer o que quiser? Isso seria abundância? Uma vida abundante, feliz? Então nós temos que pensar hoje na lição da noite no ato da criação. Ela fala do ato da criação. Isso nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que ele fala dos 3 reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Ele diz na lição da noite que eles existem. O mineral existe, o vegetal existe, o animal existe. E o ser humano? Alguns existem, alguns vivem. Então qual é a diferença de viver e existir segundo essa lição? O viver, algumas pessoas vivem assim, abundantemente. E outras pessoas não vivem, elas existem. Experimente perguntar para uma pessoa como ela está. E ela muitas vezes vai te falar: estou indo, estou levando a vida, tá como Deus quer. É isso que muitas vezes nós ouvimos. Mas na realidade, tirando aquelas pessoas que estão passando por um processo kármico, por um processo difícil de resgate na vida, em que não há o que fazer, estão exercitando a paciência, estão exercitando a resignação. Tirando estes casos, o resto nós podemos mudar. O resto está no nosso desânimo, na nossa... nós estamos entregues na vida. Então esse desânimo que muitas vezes nós deixamos tomar conta, que abrimos caminho até para outras coisas, inclusive para a obsessão, caso ela perdure por muito tempo, porque desânimo, tristeza todos nós temos. O que nós não podemos é permanecer na tristeza. Não podemos permanecer nesse estado por muito tempo. Porque aí nós atraímos espíritos que vão estar coniventes, vão estar afins com o que estamos sentindo e pensando. Então como viver? Como nós devemos viver? Como fazemos isso? É difícil. Eu também não sei. Então vamos emprestar algumas palavras de Henri de Thoreau. Thoreau, quem é esse cara? Então eu peguei algumas coisas do que ele fez. Ele era poeta, naturalista, ativista anti-impostos. Precisamos de um cara desse aqui no Brasil. Ele era crítico das ideias de desenvolvimento, pesquisador, historiador, filósofo e transcendentalista. Esse cara certamente vivia, ele não existia. Então o que ele dizia? O Thoreau ele falava o seguinte, que o ser humano ele está no estado silencioso de desespero. Eu acho que todo mundo já passou alguma vez ou se encontra nesse estado, esse estado silencioso de desespero. E você sente tudo isso internamente, mas não sabe o que fazer. Guarda tudo isso internamente e não grita, não põe para fora, não age. Você guarda tudo isso e simplesmente vai levando, até que comece a fazer muito mal.
Então, esse estado que Toriot descreve, né? Ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas médias tem uma ansiedade que é acima, a realidade, dos problemas que ela tem. Quais são os problemas mais comuns? Problemas com as pessoas, com os familiares, com o marido, com a mulher, com os filhos, com o emprego, com as contas, né? E são coisas do dia a dia, passageiras, que não vão muitas vezes terminar nunca, né? Podem mudar, mas não vão terminar nunca. Então nós temos essa preocupação das coisas diárias. Dificilmente nós somos chamados para um testemunho de vida e de fé muito grande. Às vezes nós passamos por isso. Mas normalmente são as preocupações exageradas, muitas vezes, que nos levam à ansiedade por coisas do dia a dia que se resolvem, mais cedo ou mais tarde elas passam, elas se resolvem. Nós vamos achar uma solução, nós vamos encontrar um novo emprego, nós vamos conseguir fazer aquilo que nós estamos pensando, né? Então nós vamos conseguir superar uma hora ou outra. Agora, algumas coisas, como nós estamos nessa situação, vemos famílias perderam entes queridos, ficaram doentes com o Covid-19, foram para o hospital, não puderam ter visitas e dali partiram para o plano espiritual. E os familiares nem puderam ver, um caixão fechado, nem puderam velar. Essa é uma situação de extrema provação. Então, os nossos problemas, muitas vezes, perante outros, não são tão grandes assim. E a gente tem que ter esse desespero interior, a gente tem que acalmar ele, né, para poder viver melhor, poder viver outras coisas. Algumas pessoas vão falar, mas a minha dor não tem jeito, é muito grande. Sim, para algumas pessoas a dor dela é dela. Ninguém sabe o que ela está passando, como ela está sentindo. Às vezes é grande, mas sempre poderia estar pior. Muitas vezes a gente acha que não pode estar, mas pode ficar pior. E se a gente continuar nesse extremo desespero interior, carregando essas coisas dentro do peito, essa infelicidade, essa tristeza, essa amargura, essa raiva, a situação vai piorar. Porque nós vamos atrair cada vez mais daquilo que pensamos e sentimos. Então vamos pegar uma outra pessoa também, Érico Veríssimo, não precisa apresentação, dispensa apresentações. Ele dizia o seguinte: felicidade é a certeza de que a vida não está se passando inutilmente. Nossa, tem tudo a ver com a nossa lição, né? A vida não está se passando inutilmente. Inútil. Às vezes nós nos sentimos inúteis na vida, perante os problemas da vida, né? E esquecemos o que Jesus nos falou. Busca e acharás. Se nós temos um problema, nós temos que ir agarrar essa solução, ir em busca de uma solução. Nós temos que ir atrás, pensar alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. Então, busca e acharás. Primeiro nós temos que buscar. A solução não vem de imediato, muitas vezes. Depois nós vamos achar. Nós vamos buscar, buscar, buscar e depois achamos. É o que diz Jesus. Busca e acharás. Então, se a gente às vezes não pensar diferente, não agir diferente, não tentar fazer coisas diferentes, muitas vezes o problema não muda. Ou a maneira como estamos encarando o problema. Temos que mudar esse foco. Temos que mudar a forma de pensar. Temos que fazer as coisas e não nos sentir inúteis. Pelo menos a gente está lutando, brigando para que as coisas se resolvam, brigando para ir para frente. Tá? O Epicuro, um outro filósofo, né, grego, ele dizia o seguinte: o essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima e desta somos nós os senhores. Felicidade. Quando a gente fala em abundância, então a gente pensa em muitas coisas: dinheiro, carro, família, amigos, ser amado, né? Mas felicidade é no fim o que todos nós queremos. Podemos ter tudo isso e não ser feliz. Podemos ter família, ter muitos amigos e não ser feliz. Tem gente que se suicida com um monte de amigos, com dinheiro, com fama. Tivemos caso recente de um artista que se suicidou. Tem às vezes de tudo. E deixa a vida. Por quê? Alguma coisa está faltando. A pessoa não está feliz. E quando não está feliz, bate o desespero e acaba tendo atitudes extremas. Então nós temos que buscar nessa abundância a felicidade. E como diz aqui Epicuro, né,
Essa felicidade é essencial e está nas nossas mãos. Nós somos o senhor dela, uma condição interior. E nós podemos mudar essa condição interior. Pertence a nós, não é ao outro. Não são as situações. Não é quanto dinheiro nós temos, quantos carros do ano. Não é se a empresa vai bem, vai mal, se o emprego está ruim, não tem emprego. É a nossa condição interior perante tudo isso. Então, para mudar isso daí, nós temos que exercitar essa nossa vontade interior. Cadê a nossa fé? Nós somos seres imortais, feitos à imagem e semelhança de Deus, ou não? Nós somos pessoas que foram criadas por Deus para ser felizes, ou não? Nós temos espíritos ou mentores espirituais, ou anjo da guarda, cada religião dá um nome, para nos proteger, nos orientar, acompanhar a vida inteira, um ser amado que Deus nos designou para nesta vida aqui estar conosco e nos ajudar a orientar, a superar as dificuldades, ou não? Se temos toda essa abundância na nossa vida, todos esses potenciais, por que não viver em abundância? Então nós temos um legado da espiritualidade que diz que nossos pensamentos, tanto a espiritualidade como a física quântica nos diz hoje que tanto os pensamentos com os nossos sentimentos podem mudar as coisas, podem criar coisas, interferir na matéria, podem mudar o nosso destino. Se nós podemos fazer isso com os nossos pensamentos e sentimentos, por que ter medo do nosso destino? Por que hoje achar que a nossa vida está inútil, mas amanhã pode não ser, depende de nós? Se a situação está difícil hoje, depende de nós mudá-la. Mestre Jesus dizia que nós não temos a carga maior do que os nossos ombros podem suportar. Então nós temos essa necessidade e temos essa garantia que podemos enfrentar e mudar todas as situações. E se a base dela está nos nossos pensamentos, o problema é o seguinte: nós é que não estamos sabendo aliar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções e energias para mudar simplesmente as nossas vidas. Mas se nós não sabemos, então só nos resta aprender. Porque Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu posso fazer, vocês também podem, e muito mais. Então, se nós temos esse potencial, esse legado divino que Deus nos deu, por que não aprender a usar? Por que não aprender a pensar bem com a alegria de viver? A sentir bem todas as coisas, mesmo diante das dificuldades? Por que não mudar esse estado mental de vibração interior para mudar o nosso destino, mudar as coisas ao nosso redor? Os espíritos sempre nos falam isso, a ciência está nos falando isso. Por que não vamos aprender, não vamos buscar dentro de nós o que está errado? Como eu estou pensando, como eu estou sentindo cada situação da minha vida para poder mudar? Então, ser abundante para nós seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a natureza não tem escolha, ela é feliz do jeito dela, não tem escolha. O ser humano, a única criatura da criação que tem a liberdade de querer ser feliz. E se nós temos essa liberdade, estamos destinados para isso, nós não podemos atrapalhar esse caminho que Deus nos destinou. Nós temos que usar esses potenciais latentes em nós para ser abundante. Então, para começar a mudar, nós temos que começar a ser abundante no amor que vamos doar, na caridade que vamos fazer, no sentimento com as pessoas, na paciência, encontrar soluções que ajudem a todos, controlar a língua no falar para não ferir, sempre abençoar e melhorar a situação. Então, viver em abundância começa dentro de nós. Jesus nos prometeu isso.
que vocês tenham vida e que vivam em abundância. Foi essa a palavra do Mestre Jesus. Mas essa abundância depende de nós. Se nós aprendemos a viver nessa abundância, doando amor, doando carinho, doando afeto, porque sabemos que somos seres imortais, ou não somos? Todos sabemos, somos seres imortais. E sabemos que tem esses potenciais divinos dentro de nós, que somos espíritos criados para evoluir ao longo de diversas vidas. E nessas diversas vidas, depende de nós, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, crescer, amar, doar aquilo que temos de melhor. Não precisamos ser perfeitos. Então, que a lição da noite possa nos trazer esse alento, principalmente nessa situação de confinamento, onde todos somos convidados a meditar mais e a ser, menos coisas lá fora, ter menos coisas lá fora e ser mais o nosso interior. Que a lição da noite possa nos trazer esse alento para que todos nós possamos abrir os nossos caminhos cheios de esperança para uma vida melhor, mais feliz e uma vida cheia de abundância espiritual, material, por aquilo que nós lutarmos e conquistarmos e merecermos na vida. Graças a Deus. E vamos assim para a nossa vibração final e oração final. Vamos fechar os nossos olhos materiais, visando elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, com essa vibração de felicidade, de alegria, com essa vibração de paz. E buscar nosso Mestre Jesus, Deus, toda a criação, para vibrar por todo o planeta Terra. Que se a ação do ser humano hoje em dia está se curando aos poucos, possamos vibrar para que ele tenha cada vez mais lugares lindos para que possamos visitar e acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos e repor as nossas forças e energias. Que possamos vibrar por todas as nações que estão passando por dificuldades hoje em dia, que possam se ajudar entre si no treinamento para a fraternidade universal. Que possamos vibrar pelo Brasil, pelos seus dirigentes que dão uma direção a toda essa situação, que eles possam ser inspirados para conseguir nos dar os melhores meios para superarmos este momento. Que possamos vibrar por nossos parentes, amigos, vibrar até por aqueles que se dizem nossos inimigos, vibrar por aqueles que estão lutando nos hospitais, num leito de dor, para que possam restabelecer sua saúde. Vibrar finalmente por nós mesmos, que somos tão necessitados do seu amparo, Mestre Jesus. Por nossos mentores espirituais. E agradecer desde já pela vida que temos, por este dom da vida, por esses dons que Deus nos deu, de amar e ser amado, da inteligência, do dom da esperança, do livre-arbítrio, da alegria de viver. Que o Mestre Jesus possa nos envolver a todos, para que durante esses dias e sempre nas nossas vidas possamos exercitar o otimismo, a esperança para viver em abundância. Que assim seja, graças a Deus.